Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira. E hoje finalmente chegamos à metade do livro de Êxodo, capítulo este talvez um dos mais importantes, ou pelo menos um dos mais famosos das escrituras. A gente vai falar sobre os famosos 10 mandamentos. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Sim, são os 10 mandamentos, mas não é a novela, tá bom? Tem novela que chama isso, é? Tem. Tá bom. Oi pessoal, muito bom estar mais uma vez com vocês. A caminhada pelo deserto com muita areia, com muito pó, com muito sol, muito bronze, passou. Agora tem uma paradinha especial aqui, né? Que aliás é daqui pra frente, né? Onde Deus vai apresentar aí pro povo a sua lei e como o povo passaria a viver daqui pra frente debaixo dela. E por muita sorte nós combinamos que hoje a leitura será feita tanto pela Carol quanto pelo Edu. A gente vai quebrar em 2 blocos. E eu digo sorte porque estou com uma reforma aqui no fundo, então se de repente eu estiver falando e você ouvir umas marteladas, é isso, tá? A vida real é assim. É o seu coração que tá batendo. Ah, nossa, bem se forte. for assim dessa velocidade, ou pelo menos nessa força aí, tá ótimo. Tá mal. Ou tá ruim demais, né? Pois é. Bom, a gente vai, como eu falei, ler em 2 trechos. A Carol quis com muita afinco, assim, ler a primeira parte, que vai até o verso 21. Isso aí. E o Edu vai ler do 22 até o final. Lembrando que a gente faz a leitura na NVT, nova versão transformadora que gentilmente a Mundo Cristão nos emprestou para o projeto. E também gostamos sempre de agradecer a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora. Esse programa, como praticamente todos os LBCs que a gente grava, a gente está transmitindo ao vivo no nosso Discord. E se você nem sabia disso, saiba que você também pode fazer isso. Todas as vezes que a gente vai gravar, a gente divulga lá no nosso servidor no Discord para que você possa acompanhar as gravações ao vivo. Para você fazer parte é de graça, basta acessar bit.ly/leitura coletiva, que você vai ser direcionado ao nosso canal no Discord. Vamos então à leitura da primeira parte de Êxodo capítulo 20. Sua vez, Carol. Bora então. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés:
Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás mesmo? Parece tão atual, né? Pelo menos parece que precisa de novo. É. Aqui mostra de cara, e isso aí foi muito recorrente nos estudos que eu fiz, né? A questão da suzerania e vassalagem, se é que existe esse termo de vassalagem, né? Uhum. Mas a ideia de que, olha, nós temos aqui um rei, um governante sobre os seus servos ou sobre seus vassalos. E a própria estrutura literária do texto como um todo, ela respeita muito o que era comum, acho que na época, né? Apesar de que um dos autores falou, não, isso é um absurdo, ficar tentando comparar com as leis da outra época. E eu entendo sim a preocupação até teológica dele em tentar brigar com isso, né? Uhum. Mas, enfim, vi vários lugares, inclusive mostrando alguns outros textos, e essa estrutura, pelo menos, parece se preservar e ser bem comum para lá. E acho que não à toa, praticamente o texto abre com essa descrição de quem é que manda, né? Eu sou o Senhor, o seu Deus. É importante notar, e eu acho que esse é o grande desafio para nós, agora vindo para mim como pastor, né, pregador da palavra, eu acho que o desafio é maior por nosso tempo, de não ter esse medo de entender que a palavra tem que ser trazida na língua corrente. Uhum. Ela tem que ser atual, no sentido que, inclusive, um dos lemas com o ministério, né, e até tenho trazido para a igreja, que seja nosso lema, nossa visão ministerial, que a integridade bíblica, ela é essencial, é parte da nossa visão ministerial, a integridade da palavra, mas sem perder o tato com a cultura, sem perder a integridade bíblica, sem perder a interação com a cultura. Uhum. E isso você vê do Velho Testamento ao Novo. Até as práticas que aconteciam eram práticas que falavam assim, uau, isso é uma novidade, algo novo que apareceu. Grande parte das vezes não. Uhum. Era algo que era comum para que o leitor ou aquele que estava vendo o acontecimento contextualizasse aquilo. É muito comum isso. Uhum, uhum. Ao longo do episódio de hoje a gente vai ver que algumas coisas no conteúdo eram não só diferentes, mas até de uma certa forma gritantes para a sociedade, no sentido de que outras deidades ou outros compêndios aí legislativos, eles não iam exatamente por um lado que a gente vê Deus levando aqui, na questão de costumes e tudo mais, né? Isso é integridade. Sim. Mas a forma, a relevância cultural, acho que esse é o melhor termo, né? Então, a integridade bíblica sem perder a relevância cultural. Então, a integridade de Deus não abre mão, e nós não podemos abrir mão. O grande problema vindo para nós, né, trazendo para o presente, é que abre-se mão da integridade em prol de uma relevância, de alcançar, e esse é um perigo. A integridade é algo que não pode ser violada. Uhum. Não há respaldo bíblico para que a integridade dela seja violada. Uhum. Mas a comunicação, ela é variável, ela depende do tempo. Então, quando você vê, e eu acho incrível isso, né, um Deus presente na história, quando Deus coloca um povo dentro do Egito e coloca um dos seus dentro da corte para aprender da escrita na vanguarda, no início disso tudo, tem um papel muito importante. Sim. Então você vê o quê? Um Deus presente que prima por essa comunicação que esteja na vanguarda. Uhum. Que seja algo claro. Então, nós percebemos isso ao longo da Bíblia. Um exemplo para colocar aqui que é muito interessante nisso é no livro de Daniel, da que a gente falou lá do pós-exílio, né? Lá no exílio. Primeiro capítulo de Daniel, ele está escrito em hebraico, até o verso do capítulo 2, verso 3 ou 6. E a partir dali, o texto começa a ser escrito em aramaico. E vai até o capítulo 7 em aramaico. Depois volta para hebraico. O que é estranho para as escrituras. Estranho no sentido de que talvez você esteja ouvindo aí e não saiba exatamente quais foram as línguas usadas nas escrituras. Mas basicamente o Antigo Testamento é hebraico, Novo Testamento é grego, e o fato de aparecer um aramaico no meio é muito, muito esquisito. Só que dentro do que o Edu tá falando, talvez não seja tão esquisito assim. Sim, por quê? Porque parece que o autor de Daniel fazia questão que os povos daquela cultura,
que falavam aramaico, né? Que era uma mistura da língua ali, aliás, que era a língua corrente no tempo de Jesus. Era a língua que os discípulos conversaram, era a língua que Jesus conversou com seus discípulos. Era a língua corrente do povo judeu já de pós-exílio, né? Sim. E o que acontece? Parece que ele quer fazer questão que aquelas pessoas daquele povo pudessem ouvir e ler e saber da história do Deus de Israel presente com o povo ali, fazendo a diferença naquela cultura. Então, em alguns momentos, o texto faz muito sentido para judeus. Quando chega nas profecias, lá 7 pra frente, não faz sentido pra gente de lá. Para os judeus faz. Como o primeiro capítulo, que é uma abertura falando sobre a questão da escolha de Daniel e dos seus amigos de não se contaminar. Faz muito sentido para judeu. Então é interessante observar isso, né? Acho que o livro de Daniel é excelente para essa análise nossa aqui. Uma das coisas que eu acho muito legal, que a gente vai acompanhar aqui na criação do, não vou falar Estado de Israel, mas de Israel como uma nação, é que a gente vai começar a ver essas questões das tradições, né? Então, o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, é o início ali, né, é o que marca o início das tradições. E até hoje, o povo judeu é um povo cheio de tradições, que particularmente eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana quando a gente tem certas tradições, e a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente, né? E é uma das coisas que eu sinto falta como brasileira, que nós não temos certas tradições, sabe? Tipo, numa cerimônia de casamento, por exemplo. Enfim. Cristãs, né? Isso. O povo brasileiro, ele é um povo de muitas tradições. A questão é que essas tradições não são coladas com a nossa realidade cristã, né? Mas do povo não tem jeito. Nossa cultura é muito misturada, então acho que essa mistura acaba tirando aquele aspecto, né, cultural. A não ser quando a gente vai, por exemplo, em regiões ou é bem regionalista. Vai no sul, por exemplo, que tem muita gente de cultura alemã. O Nordeste e Norte é tudo cheio também. A questão é que todas as culturas e tradições brasileiras a gente já tem que chegar meio com o pé atrás e falar, peraí, deixa eu entender isso aqui e ver se dá pra eu participar ou não. Se isso aqui vai ofender de alguma forma ou não. E eu acho que muitas passam no crivo sim, sabe? A gente acho que faz parte do povo e tem que viver elas também. Enfim, acho que um pouquinho do que a gente vai falar nos 10 mandamentos vai ajudar a gente um pouquinho nisso. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês antes da gente entrar de fato nos mandamentos, que nunca eu tinha pensado. Dessa vez eu pensei, fui atrás das pessoas e eu não vi ninguém falando isso, nem A nem B. Lembra que a gente gravou semana passada que Moisés subiu e desceu várias vezes, enfim, voz dos céus, a montanha fumegando e tudo mais, a trombeta que a gente supôs que era um anjo tocando. Esse é o contexto. E aí o capítulo abre com: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. E aí, palavra de Deus: eu sou o Senhor, seu Deus, blá, 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 blá. Logo que acaba os 10 mandamentos, ainda no texto que a Carol leu, a partir do 18, a gente vê o povo assustadíssimo com tudo que estava acontecendo. E qual é a pergunta? Na minha cabeça sempre foi: Moisés subiu ao monte, Deus conversou com Moisés, Moisés desceu do monte e repetiu para todo mundo esses 10 mandamentos. Aqui eu fiquei na dúvida se o povo todo não ouviu audivelmente todo mundo os 10 mandamentos. Também tive essa impressão. Você tem uma luz aí, Edu, pra ajudar a gente ou não? É interessante. E não há alguém tratando sobre isso, né? Se eles ouviram... Eu não vi nenhuma discussão sobre isso. Nem gente falando que sim e outra que não, sabe? Nada. Se eles ouviram e depois a tábua foi o documento, né, de contrato. Sim. E é interessante pensar nesse termo aí, né? Não um papel que pode deteriorar com o tempo. Tá escrito em pedra, igual a gente fala aqui, né? Tá escrito em pedra. Isso mesmo. Exatamente, bem por esse conceito. E foi quebrada, teve que escrever de novo. E foi quebrada. E o pior, né? A segunda já foi não ia falar made in China, não quero ser xenofóbico aqui. Mas porque a primeira foi escrita por Deus. A segunda, agora, Moisés, vai ter que usar aí tudo que você aprendeu no Egito e vai escrever agora. Agora é você que escreve. Só pra ficar de referência também, antes do Edu dar a grande resposta dele e dizer que foi audível, né? Eu realmente acredito que foi, tá, a partir de hoje. Não põe minha mão no fogo por isso, mas me parece interessante até pelo final do texto que a gente leu. Mas só queria mencionar que os 10 mandamentos, eles aparecem de novo na Bíblia, tá? Lá em Deuteronômio 5. Então...
Se você quiser conhecer, tem um texto lá, ou quando a gente estiver gravando Deuteronômio, a gente vai passar de novo pelos 10 mandamentos em algum momento. É isso, Du. Você acha que foi audível a coisa? Eu acredito que foi audível. Pelo medo deles em depois, lá no final, pedir pra Moisés, não permita que Deus fale conosco. Sim. Não Acho que o gostei negócio foi tão assustador que o povo pediu, por favor, a gente não quer replay. Né? Agora sim, eu fico com uma dúvida. Uma vez eu ouvi de um pastor que não foram apenas os 10 mandamentos que foram ditos naquele dia. Que existem centenas e milhares e, enfim, de outros mandamentos, mas que esses são os 10 mandamentos que regeram a nação, enfim, que guiaram a nação naquele momento. Uhum. Tudo bem que se a gente for ler a Bíblia, existem outras ordens, né, que devemos seguir, enfim, que não tinha naquela época. Mas vocês concordam com isso? Que realmente nesse momento foram mais? Ou foram só os 10? Ou nada a ver? Vida que segue? Olhando para as leis como um todo, que a gente vai começar a ver praticamente em todo o resto do Pentateuco, é muito claro que os 10 mandamentos é meio que um resumo do todo. Tanto que várias ideias e princípios eles vão voltar recorrentemente a partir daqui. Uhum. Estudando para o episódio de hoje, eu vi vários autores colocando isso como uma introdução aos termos da aliança, Eles estão sendo formados, um povo, a própria parte legislativa dessa nação está sendo construída, e que isso aqui é meio que, vamos começar, e essa é a introdução em linhas gerais. Agora a gente vai começar a especificar um pouco mais, que é o que o texto do resto do Pentateuco acaba fazendo. Uhum. E eu gostei disso. Então, nesse sentido, é meio que, esse é o que o Edu brincou, né? Esse é o documento formal do cartório, tá aqui. Só que agora a gente precisa do... Como é que chama aqueles documentos de igreja? Tem o estatuto, né? Estatuto, O regimento. Os tópicos maiores. E aí depois tem o regimento, que é o livro, Sim. cheio de... se acontecer isso, faz aqui. Se acontecer aquilo, mas se der esse outro, faz aquele outro. Não tá aqui nos 10 mandamentos. Aqui são os princípios gerais. Uhum. Os 10 mandamentos, ou na cultura hebraica, as 10 palavras, né? Mandamentos nem é um nome muito bom, né, nesse sentido. São as 10 palavras. Por isso decálogo, né? Isso, na verdade, ela entra como a lei moral. Deus apresenta como base de criando agora um povo. Aqui é o nascedouro mesmo de Israel como povo, como nação. E ele coloca a base que ia reger a nação, começando com a lei moral. Como eles se relacionam com Deus, para com Deus e para com os seus. 4 mandamentos primeiros só com Deus e 6 de each other, né? Entre as pessoas. Homem para com o outro. Interpessoal, né? Isso. Depois, ele vai apresentar, na cultura hebraica, eles falam que são 613 leis, né? Mandamentos. Mas daí por quê? Porque ele vai desdobrar depois a lei cerimonial, daí vai ter a lei civil, né? Como que você vai tratar dos seus negócios, como que você vai agir nisso, tempo de guerra, tempo de paz, quando você tiver um problema lá, porque o cara lá derrubou sua cerca, como você vai tratar disso. Então, Sim. Aqui, de fato, vai reger todas as outras, mas em princípio é a lei moral. Certo. E eu acho muito legal isso, sabe por quê? Porque a lei moral apresenta um contraste do ser humano com qualquer outro ser criado por Deus. E logo de cara, a lei moral vai colocar o indivíduo todo em geral, de todos os povos e nações que se dizem não creio num Deus, não creio num Criador, num baita problema. Porque se o homem não tem alguém que rege e que regeu, que deu princípios e deu um conceito moral, esse termo moral para o homem, e é apresentado aqui na Bíblia, por que que o cara que diz não crer em Deus, quando ele vai falar de sociedade, de relações, de tratar certas questões, até de cunho legal, né, diante de um juiz, ele recorre a algo que está só neste livro, lei moral. Pois é. Ele cai numa baita armadilha, porque se o homem é simplesmente algo que fruto de uma evolução e tal, essa questão moral deveria não existir. E de fato não acontece. Todo ser humano é um ser moral. E Deus se apresenta aqui como um criador moral.
e que coloca essa responsabilidade sobre nós, né? Para com ele e para com o próximo, inclusive. Então é bem interessante isso. É verdade. Né? A lei moral, as 10 palavras de Deus aqui, coloca o homem diante de um grande dilema e de uma grande responsabilidade, acho melhor dizer, uma grande responsabilidade. Mas a verdade é que ele começou a colocar ordem no barraco, né? Que o negócio devia estar... É a Constituição do país, né? A Constituição não dá os detalhes, a Constituição constitui. É verdade. E assim, uma teocracia a princípio, então é Deus que é o soberano, Deus que é o Senhor, e ele se apresenta, eu sou o Senhor, seu Deus. E como o Edu falou, as 4 primeiras falam só sobre Deus. Eu gostei muito da... Também devia ter anotado de onde eu copiei isso aqui, mas olha só que frase interessante para as 2 primeiras. Não reconhecer outros deuses, que é o primeiro mandamento, né? É o primeiro passo para aprender a verdade de que não existem outros deuses além do Senhor. E falando sobre o segundo, que é a parte das imagens, né, dos ídolos, ele vai meio que na mesma linha, dizendo que não fazer imagem de Deus é o primeiro passo para reconhecer que ele é transcendente, ou seja, distinto da criação. Acho que vai um pouco em linha do que o Edu falou agora há pouco, né? Como Deus não tem forma visível, qualquer ídolo que pretenda assemelhar-se a ele seria uma forma de falseá-lo, o que é pecado. E ele até evoca Deuteronômio 4, a partir do verso 15, é bem interessante de se ler, quando ele defende, Moisés aqui, né, defende realmente essa tese de que, olha, isso aí é um pecado, sim. Polêmica. E muito clara, né? A Bíblia é clara em trazer esse fato, né? E como você falou mesmo, é um Deus transcendente, não tem nada que eu possa fazer que possa defini-lo. E nós erramos nessas tentativas, né? Inclusive, por exemplo, até na cristandade, quando você fala, por exemplo, do Espírito Santo, a ideia, né, do pombo. Não é um pombo. Tem que te colocar isso em mente, né? Era algo que eles não conseguiam definir, e né, na forma do escritor definir, o que você viu? Viu um negócio, ele era assim, parecia um pombo. Parecia um pombo. Eu acho que o povo, quando chegarem lá no Apocalipse, eu não estarei vendo de camarote no céu, né? Minha posição de interpretação para isso, né? Talvez muita gente vai ficar assustado com as coisas que João falou, né? Tinha esse formato e vai ver, mas era isso? Porque ele não conseguia entender. Eu mencionei agora Deuteronômio 4, eu vou ler esse texto, porque de fato fez muita diferença quando eu estava estudando. Perfeito. Deuteronômio 4 eu vou ler a partir do 15. E ele tá lembrando desse mesmo momento que eles estão vivendo aqui, tá? Tenham muito cuidado, é Moisés falando pro povo aqui. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. Falei, cara, é isso, Deus é transcendente, né? Deus não tem uma forma. Se a gente quer trazer uma forma para Deus, a gente poderia trazer Deus encarnado, Jesus. Foi a primeira vez na história. Não, porque tem as teofania, né, que chama. Quando ele vem, apresenta-se lá para Israel, Jacó, sei lá. Tirando essas aparições pontuais assim, a gente não tem uma identidade visual com Deus. No sentido de falar, Deus ali, sabe? Não tem isso. E Jesus responde isso pros discípulos, né? Eles mostram-nos o Pai. Acho que Jesus fala assim, não acredito. Você não entendeu ainda? Caramba. Eu tô há tanto tempo com vocês não perceberam ainda? Ainda não entenderam? Eu acho interessante Deus fazer isso, de novo evocando o que era a cultura geral para eles, né? O que era o senso comum. Deuses eram coisas palpáveis. Deuses eram estátuas, deuses eram lugares ou coisas que eram construídas e eles se curvavam, se adoravam. Essa era a cultura da época. Hoje talvez a gente não tenha isso tão intrínseco na nossa sociedade, mas na época era. Então abrir um decálogo falando, olha, não tem imagem, não tem nada, e inclusive não façam porque eu me ofendo com isso,
é romper muito fortemente com a sociedade da época, ou com o jeito de se adorar da época. O próprio fato dele se apresentar como um só, né? Já é um absurdo pra época. Ainda mais, é um só, mas como é que eu adoro? Não, a sua adoração não é visual, não pode ser visual. E a segunda parte do texto, onde ele vai falar sobre a parte de construção de altares, essas coisas, vai também buscar um pouquinho dessa ideia. E ainda, entrando nessa questão, algo importante pra gente notar, porque assim, o ser humano é um ser adorador. Deus nos criou assim. Né? Você não vê um cachorrinho juntando 3, 4 junto com ele. Vamos fazer aqui um momento de adoração. Vamos fazer um momento zen, colocar a mãozinha. Você não vê gato fazendo isso. Você não vê nem os primatas, né? Já que querem colocar no mesmo balaio. Não tem nada a ver, né? Discordo dessa posição. Mas você não vê primata nenhum dando de mãozinhas com os outros parceiros primatas. E vamos fazer um momento de oração, de celebração. Isso não existe. Isso é algo que só o ser humano faz. E Deus nos colocou em nós a eternidade, né? O anseio, aquele texto que fala assim, pelo futuro. Não, o anseio por algo que é transcendente a nós, né? O termo lá que Salomão usa no livro de Eclesiastes. Deus colocou em nós isso. E o ser humano, ele é adorador por natureza. Quando ele não tem a referência que é Deus para adorar, ele vai criar outros meios. E daí se torna, como naquele período, uma adoração altamente visual. Ele precisava ver algo e se colocar diante. Não mudou, na verdade pode não ser o ídolo desenhado, né, montado, feito de cerâmica ou de qualquer outra coisa em nossos dias, mas ainda essa qualidade de adorador é muito clara na nossa cultura. A gente vai adorar o nosso trabalho, você vai adorar iPhone, né? Os bens, o iPhone... Nossa, não, que eu não tenho. Os filhos, o seu marido ou esposa, você vai acabar criando um ídolo no coração. E essa é a questão. Então, quando Deus se apresenta, ele é o único Deus, e aí que está a questão. Não é algo para se ver e se prostrar no sentido de algo visual, mas ele é um Deus relacional. Nossa, isso é interessante. E a grande quebra foi essa. O que Adão perde no Éden com o pecado é exatamente esse relacionamento com Deus. Sim. Por isso que isso é tão incrível imaginar, né? É uma quebra relacional. Ele fala que é um Deus zeloso. E acho que é zelo pelo próprio nome aqui, né? Cuidado comigo aqui. Isso, até com o nome. Então, antes de entrar no nome, que acho que é o que a gente queria meio que naturalmente entrar no 7, eu queria só não deixar pular o que aparece lá no 5 ou 6. E é um texto que, enfim, ele pode causar um pouco de confusão nas pessoas. Ele diz, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. E, cara, quer dizer, então, eu tô sendo advogado do diabo aqui, quer dizer, então, que eu pago pelos pecados dos meus pais? É isso? E acho que é muito natural esse tipo de interpretação olhando só para esse texto. Mas não é muito por aí, né? Maldição hereditária. Fala aí, Carol, maldição hereditária. A Carol, filha de pastor, sabe disso aí, né, Carol? Deve ter ouvido umas pregações sobre isso aí já. Não, com certeza, a gente já ouviu. Inclusive, eu já ouvi pessoas falando que se eu sou um cristão, eu, por exemplo, Carol, sou uma cristã séria, que leva o cristianismo a sério, que enfim, leva o cristianismo a sério, os meus filhos serão abençoados por causa de mim. Ok. E aí muitas pessoas acham que então eu não preciso fazer com que o meu filho vá à igreja, professe uma fé. Eu já ouvi isso, porque afinal de contas... Gente defendendo isso, assim? Tipo, falando, não, mas não precisa, meu filho não precisa ser tão Caxias, se é que essa é a palavra. Porque, afinal de contas, Deus, através de mim, vai abençoar 1000 gerações. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa fala, com essa interpretação, né? Porque não é bem isso aí que Deus tá falando, entendeu? Aliás, não é nada disso que Deus tá falando. E para usar um texto do próprio Moisés, né, em Deuteronômio 24:16, tem o seguinte, olha: os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecerem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. E aqui sim fica muito claro. Mas então o que quer dizer isso aqui que está no decálogo, né? Eu concordo com o autor aqui que disse, olha, Deus não pune os filhos pelos pecados dos seus pais. O que ele diz aqui é que os nossos pecados afetam as futuras gerações. E nisso eu concordo. Da mesma forma que a nossa devoção afeta não as 3 ou 4 gerações, mas é impressionante a balança de Deus aqui, né? Olha, para punir são 3, 4 gerações.
Agora, pra abençoar, é 1000. Assim, mostra muito quem é Deus, do caráter dele aqui. Mas, assim, não que, eu fiz um negócio, meu filho vai pagar. Mas, cara, os meus atos têm consequências para as pessoas que estão próximas a mim. Sejam eles bons ou maus. E que bom que Deus pesa muito mais os bons, né? Pois é. Olhando esse texto, eu preciso também avaliar outros textos, né? Não posso pegar um texto só e criar doutrina, mas a Bíblia, ela trata disso, até nos Salmos também, em outros textos, apontando e, de forma geral, ele está falando sobre a graça de Deus, né? Entendendo a sua justiça, que ela é séria, não é brincadeira, ele é Deus zeloso, mas ao mesmo tempo está mostrando que ele é um Deus que derrama graça sobre o homem, né? Daí você vai lá, né? Se não fosse a graça do Senhor, nós seríamos consumidos. Né? Se não fosse as suas misericórdias, nós não existiríamos. Então ele está mostrando o peso da graça de Deus aqui diante da nossa circunstância, nossa situação. Como você falou, Tan, perfeito. O que eu faço vai colaborar e pode dar ruim para os meus filhos. Sim. O meu mau exemplo, a minha atitude errada, o meu pecado, pode afetar a vida dos meus filhos. Eu vou dar um exemplo próximo aqui, tá? Eu não vou mencionar as pessoas, mas é um exemplo próximo de uma pessoa que teve um pecado bem sério. Era uma pessoa muito da igreja. Era uma pessoa que fez curso de seminário, que, enfim, considerou até viver num contexto eclesiástico e tudo. Enfim, a pessoa fez as suas lambanças na vida. Ela foi confrontada na sua própria igreja local. Ela não se remendou, não se arrependeu, não reconheceu o pecado. Chegou a ponto de ser excluída da igreja. E essa pessoa tinha um filho, que eu ia dizer obviamente, mas não deveria ser obviamente, mas enfim, o fato que aconteceu foi que esse filho abraçou a posição ou a decisão dos seus pais. E esse filho também foi em cursos, foi em acampamentos, considerou ser missionário uma vez na vida e hoje está longe de Deus, se afastou da igreja. Por quê? Porque a pessoa saiu da igreja e o filho saiu junto em solidariedade e está afastado de Deus até hoje e cada vez mais fundo. E aí? E eu acho que todo mundo conhece um caso assim, né? Todo mundo. É triste. Consequências. Um pai alcoólatra, que é visível isso para os filhos, vai criar problemas sérios. Muitas vezes, tem dois lados, né? Vai ter aquele filho que vai odiar o álcool e vai ter aquele que vai olhar e falar assim, aprendi com meu pai. E vive a mesma coisa. Então ele está mostrando desta forma, né? As minhas escolhas podem repercutir ou vão reverberar nas minhas gerações. Mas ao mesmo tempo ele está mostrando que é um Deus que tirou eles do Egito, que fez de grandes coisas na vida daquele povo e que mostrando a sua graça que superabunda isso. Acho que é hora de você pegar aquele gancho do nome de Deus aí, Edu. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. No 7 aqui, isso é muito interessante, que eles estavam foi tão profundo a questão da imagem, né? A imagem de Deus. E o nome, até o nome de Deus é colocado aqui. Bem menos que a imagem no sentido palpável da coisa, né? Sim, a ponto deles, quando você via o escriba, né, quando ele ia falar o nome de Deus, ia escrever o nome de Deus, ele parava tudo, ia fazer uma purificação, né, depois ele voltava, trocava a pena e continuava, escrevia o nome de Deus, parava, ia lá, fazia outro ritual de purificação, voltava e continuava escrevendo. Olha a tamanha seriedade e reverência que eles deram pro nome de Deus, ao ponto de nem proferir. O judeu até hoje, ele não usa, né? Ele não tem essas manias que nós brasileiros temos, né? E outras culturas têm, né? De falar o nome de Deus assim para qualquer coisa, né? Como se fosse algo normal. Eles até usam... Eles não falam nem o nome de Deus. Não, eles usam o eterno. Não, e uma vez eu tive uma conversa por e-mail, quando existia ainda conversas por e-mail. Eu tava tentando evangelizar um judeu. E eu falei, beleza, vou usar só o Antigo Testamento porque é nele que você acredita. E assim, foi uma experiência bem interessante. E vários e-mails indo e voltando. Em todas as vezes que ele falava Deus, era D maiúsculo, apóstrofo, U-S. Era Dus. E eu perguntei pra ele, a princípio eu achei que ele tinha escrito errado, eu não sabia disso. Depois eu percebi que era recorrente, eu perguntei, ele falou, não, isso aqui eu não posso usar o nome dele em vão. Então eu não corro nem o risco. E eu achei bonito isso. Porque a gente é irreverente com o nome de Deus muitas vezes. A gente tem expressões idiomáticas brasileiras. Meu pai,
Você tá falando do nome de Deus aí pra falar puxa vida, sabe? Uhum. Cadê o respeito? Eu sou um Deus zeloso, é um Deus gritando da montanha que tá deixando as pessoas assustadas. Você não pode falar isso. E é incrível que, por exemplo, eu ensinei sobre os 10 mandamentos pra minha sala na escola bíblica dominical há algumas semanas. Expliquei cada, né? Alguns são mais fáceis das crianças de 5, 6 anos entenderem. Alguns mandamentos, outros nem tanto. Mas esse do nome, eles pegam muito bem. E dentro da minha casa, o meu filho tem me corrigido muito sobre isso. Ele, mãe, você tá falando... É ótimo pra corrigir a gente, os filhos, Carol. São excelentes professores. Mas assim, ele também fala, obviamente, porque ele acaba vendo a gente falando. Isso também já tá dentro dele. Mas como isso ficou fixo no coração dele. Uhum. E eu acho que isso é muito 9. importante. Exato. Nota dó, como diz o Fernando. Mas a importância de você explicar isso, né, desde sempre, né, pro seu filho, pra sua criança. Mas você, principalmente, não só falar, né, mas fazer. Ou, no caso, não fazer. E o último mandamento, Deus, né, direto Deus, depois vai ser relacional entre os seres humanos. E o único que cai no Novo Testamento, né, o próprio Jesus derruba ele lá na frente, e um dia a gente vai falar sobre isso. Aliás, eu acho que lá, quando a gente gravou em Lucas, a gente já falou bastante sobre isso. Mas enfim, aqui a gente tá falando sobre o povo de Israel, é o sábado. E de novo, a gente falou há 1 ou 2 episódios atrás de que o sábado é um presente. Ah, é verdade. Não se esqueçam disso, não é um peso, é um presente, é um dia separado onde o povo era lembrado de que não era o seu trabalho que sustentava as coisas, que supria as suas necessidades, mas era o próprio Deus, é a própria mão de Deus. E eu acho muito interessante 2 coisas. Uma, e já falamos inúmeras vezes, né? O próprio Deus, como se ele precisasse, né, descansar, deu o exemplo pra gente lá na criação. E a segunda é que aqui, apesar dele estar dando as leis para um povo, essa ideia do descanso no sábado, ela é estendida inclusive para os servos deles, para os escravos, para os animais, para todo mundo. E eu acho surpreendente isso, porque é muito fácil falar, você não pode trabalhar. Ah, tá, mas eu tenho uma pessoa que trabalha pra mim aqui, ela vai trabalhar pra mim então pra eu poder descansar. Não vai. Nem o seu animal não vai puxar uma carga, nada. É um momento pra você pensar que, olha, tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor, então vamos glorificá-lo. Mais uma vez, a premissa aqui apontando aquilo que eu falei no início sobre um Deus relacional. Né? Mais uma vez, Deus está falando para o homem que não adianta ele querer viver de si para si mesmo. Sim. Porque se a gente viver de si para si mesmo, né, em si mesmado, a gente vai acabar vivendo uma vida que a gente não para. E a gente vai travar, né? Uma hora o motor trava, não anda mais, tem que abrir o motor, tem que fazer retífica, porque ele trava, não aguenta mais. E isso é muito notório. Deus tá falando, olha, Deus tá te colocando para que você aprenda a confiar em Deus. Ah, mas se eu não fizer, como que eu vou trazer a comida para minha casa, para minha mesa? Deus tá te ensinando sobre confiar nele. Já estava ensinando no Maná, né? Lembra? Mesmo princípio. Mesmo princípio, que tudo é dele e ele te chama para um relacionamento, para um Deus relacional. Para que você tenha tempo com ele, tempo de graça, tempo de... ensinando sobre férias, sobre tempo, né? Para descanso. Inclusive, foi esse o motivo pela qual Deus aponta a ida para o cativeiro. Ele fala, ó, a sua apostasia e não guardar os sábados. E em especial ele faz o quê? Ele faz a continha. Deixa eu fazer a conta dos sábados que vocês não guardaram aqui. Faz a continha, 480 anos sem guardar, 70. Bora. 70 anos para minha terra purificar, porque, novamente, não era só o povo. Era a terra. Era a terra também, eram os animais. Então, é importante entender isso, né? A Bíblia é repleta disso, dessas informações, que nós vemos continuidade e descontinuidade. O Novo e o Velho tem muito disso, daquilo que é contínuo e aquilo que foi descontinuado. Porque ele tinha um princípio específico, né? Que Deus deixou de nos chamar a um relacionamento com ele, ao descanso. Pelo contrário. Mas aqui ele estava trazendo um conceito pedagógico para um povo escravo, né? Que trabalhava trabalhando de sol a sol. Aprendendo sobre isso aqui e agora. E lá na frente, nós estamos no Novo Testamento, você vê essa descontinuidade acontecendo, mas por outro lado, uma mudança, né? Não o sábado, mas o dia que eu quero celebrar aquele que morreu por mim e que, ou melhor, que ressuscitou por mim.
Apesar do sábado ter sido derrubado no Novo Testamento, o princípio dele ainda vale, né? A gente não vê aqui israelitas, a menos de Moisés, que também já se corrigiu nisso, tendo burnout. Exatamente. Hoje o mundo tá lotado de burnout. Acha bonito, né? O status de sou ocupado. Exato. Trabalham enquanto eles dormem, sabe? É um princípio que você fala. Exatamente. Você vê que loucura? E o homem vive de si pra si, não, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar milionário, poderoso, tal. E antes da terceira idade, o cara já tá ficando pinel. Tá juntando pra pagar plano de saúde, hospital. Antes da terceira idade, ele tem que gastar pra pagar pro psicólogo, pra fazer terapia. Pra isso, pra deixar o pastor dele de cabelo em pé ou sem cabelo. Porque ele não escuta. A dúvida é se o psicólogo e o pastor trabalham nos 7 dias da semana ou não. E olha, isso é importante também, porque assim, eu digo pra vocês que muitos pastores estão doentes. E ficam doentes por também não perceber que eles precisam parar. E é uma luta nossa, tá? Minha esposa pega no meu pé demais e ainda bem por isso. Ela fala, olha, você tem que ter seu dia. Mas você como pastor, além de ser pastor, você não trabalha? Exato, você já viu isso? Tanto trabalho que não tem horário. Não tem a carteirinha, vai fazer sair do trabalho e esqueço tudo, né? Não existe isso. Então, isso é muito sério, né? Então, muito importante observar isso. E aí, há uma descontinuidade no modelo que a lei colocava, né? Aquela imposição que virou algo tão ritualístico que os fariseus, né? Vou contar os passos que eu posso no sábado. Eles são bons de fazer isso, né? Excelente. Esse legalismo exacerbado aí. Mas isso é do ser humano. O ser humano sempre vai criar um modelinho assim. Nós somos experts em fazer isso. Principalmente para dizer, olha, eu consigo. Você não, eu sou melhor. Fazemos isso com excelência. O que choca bastante quando chega no Novo Testamento e Deus fala, ninguém é capaz de seguir a lei. A lei foi dada para só mostrar que você é incapaz. Enfim, não é o tema de hoje, mas tá aí, né? Mais uma vez, olha lá, vou fazer uma ponta aqui, acho que podia ser ganhar uns pontinhos com The Chosen, né? Com a produtora lá, né? Você não assistiu ainda, né, Tan? Não assisti, esse ainda tá na fila. Assista, porque vai sair agora até no cinema aí, a primeira e segunda temporada, capítulos da 4ª temporada, que vai ser boa. Eu gosto, gente, vale a pena assistir, muito legal, fora da curva do imaginário comum a respeito de Jesus. E tem essa cena lá que Jesus está na sinagoga, os discípulos estão morrendo de fome, e eles estão de frente de uma plantação de trigo e Jesus fala... Assista. Tá bom. Tem uma conversa do texto lá e fala, não é vocês pro sábado, foi feito para vocês. Então comam. É o presente, né? Não é um É o peso, presente. Né? Isso aí. É muito legal essa conversa que rola entre eles, naquele capítulo em específico. Aquele episódio. Você já leu o livro da... Como é que chamava, Carol? O Homem que Nasceu pra Ser Rei? A Dorothy. Dorothy Sayers. Se você gosta do The Chosen, olha que eu nem assisti o The Chosen pra fazer a comparação, mas eu ainda assim comparo, tá? O Homem que Nasceu pra Ser Rei, pra você ler, Edu. Você vai curtir muito. Vai ser a segunda indicação aí. Você sempre vai indicar um e depois o outro. Perfeito, muito bom. Bom, viramos para a segunda parte do Decálogo. Os últimos 6 aqui vão falar sobre os relacionamentos pessoais, né? Só as pessoas saem aqui, a pessoa de Deus no meio, pelo menos de maneira muito evidente. E a primeira, não à toa, né? É pai e mãe. Não desonre, né? Honre o seu pai e a sua mãe. Que um autor aqui colocou como... Honrar pai e mãe é reconhecer que você não é autossuficiente nem autoexistente. Como isso é importante para as gerações atuais, né? Onde a gente vê dia após dia uns discursos no sentido de minar as famílias, a importância das famílias, o patriarcado, que é isso, que é aquilo, e a gente vê os filmes na TV onde a jornada do herói, aqui eu vou falar, por exemplo, dos novos filmes aí do Star Wars. A gente vê a menina, ela não tem pai, não tem mãe, não tem... Sabe, você começa a construir heróis e isso tá trazendo para a própria sociedade um senso de que não, os pais não são nem importantes. Você pode ser você mesmo. Você pode ser, como eu disse aqui, autossuficiente, autoexistente. Você não precisa ter uma origem. E aqui Deus tá colocando, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E o Novo Testamento vai chamar a atenção de que esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Olha, os seus dias na terra dependem de como você vai olhar para esse mandamento aqui. Exato. E uma coisa que eu acho muito interessante que eu descobri faz pouco tempo,
lendo um livro muito bacana, que aí fica aqui a minha indicação pra vocês, que é o livro Mulheres que Moldaram o Mundo, da escritora Renate Reiner. É da editora Batista Regular. É um livro muito bacana. Ela fala sobre a importância das mulheres dentro da Bíblia, mas não é aquele mais do mesmo que a gente está acostumado a ler. E ela chama a atenção aos 10 mandamentos quando Deus fala para honrar pai e mãe. É, porque o sistema é patriarcal aqui, né? É um destaque a mãe aqui, assustador. Exato. Então, assim, como assim? Mas, Deus não é. Eu já ouvi, eu tenho certeza que você já ouviu, e se você não ouviu, pode já ter pensado. Mas a Bíblia não é machista? Mas não é o homem que é o cabeça e a mulher tem que ser submissa ali, o capacho? E aqui a gente começa a ver que não. Olha a importância que Deus tá dando ali, né? A gente não tem que honrar só o pai ou só a mãe. Ou pais no plural, né? Deus, ele foi muito específico. Honra o pai e a mãe. Então, fica aí já a observação, tá? Que se você já achou que a Bíblia fosse machista, e a gente vai ver a partir de agora... Nossa, esse livro eu vou falar muito dele a partir de hoje, porque ele trata muito sobre essa questão da importância da mulher, como ela foi fundamental, né, para a criação de Israel. E tá ali no decálogo, tá bom? Tá aí nos 10 mandamentos. Eu quero fazer um adendo a esse discurso de honra pai e mãe, que talvez na época não fosse muito comum, mas hoje em dia é. E talvez você ouvinte seja uma das pessoas alvo do que eu vou dizer aqui. O honrar pai e mãe vale inclusive para quem tem pais separados, tá bom? Onde você tem um cônjuge falando mal pra você do outro cônjuge, seja o seu pai falando mal da sua mãe, ou sua mãe falando mal do seu pai, ou alguém da família falando mal de quem te abandonou, ou seja lá o que for, Deus ainda tá falando pra você. Honra o seu pai e honra a sua mãe, por mais que eles morem muito longe um do outro. Sim. Excelente. Então, para não perder o fio da meada, lá de trás, eu não quero cometer o erro de não apontar isso. E na descontinuidade do Novo Testamento, da questão do sábado, eu vou voltar lá. Certo. É importante a gente ter isso em nosso entendimento. Qual é o dia santo hoje? Não tem, eu acho. Domingo. A gente fala que é domingo, mas... É o domingo, Que a gente fala que é o dia do Senhor. Essa é a grande desconstrução, aonde acontece do velho pro novo. Não é mais um dia. Todo dia é do Senhor. Boa. Ou seja, não é pra trabalhar mais, é isso? Não, pelo contrário. Por quê? Porque o povo aqui levou ao pé da letra, deveria levar sim o cuidado do sábado, mas o povo fazia uma dicotomia. Peraí, esses dias são meus, eu faço o que eu bem quero, eu vivo como bem quero, caminho como bem quero. No sábado não, no sábado tem que parar e fazer, porque é a ordem de Deus, tá lá na lei. O cristão fez isso com o domingo. Eu visto a roupinha de crente, eu visto a minha máscara de crente, e vou pra igreja, e na segunda eu volto a fazer tudo errado de novo até a próxima domingo. Exatamente. E aí que tá a descontinuidade com o conceito do sábado, e Cristo apresenta o contrário. Todo dia é dele. Então, o novo paradigma pro crente é outro. Tudo que eu faço, por isso que você vai lá em 1 Coríntios 10:31, ele fala: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ele usa coisas comuns do dia a dia, comer e beber. Sim. Coisa que você faz todos os dias, faz até no automático às vezes. Tô com fome, eu como qualquer coisa, não olho e continuo. Você faz no automático que você precisa. É algo de subsistência. Então, de fato, todo o tempo é santo. Tudo que eu faço é santo. Então, a mudança é as minhas escolhas, as escolhas de ambientes, minha escolha quanto a trabalho, minha escolha quanto a onde eu vou estudar, ou vou colocar meus filhos para estudar, onde eu vou morar, em que contexto eu vou morar, com quem eu vou me casar, com quem eu vou me relacionar. Uma vez que eu estou em Cristo, tudo isso deve ser levado em conta. Sim. Em absoluto, porque não mais eu, né? Não é mais a minha vida. Isso não é fanatismo, né? Lembra que ele fala assim, que nós morremos e estamos escondidos em Cristo. Então tudo que eu faço em vida, agora em Cristo, deve resplandecer a imagem dele. Então as minhas decisões precisam ser pautadas por isso. Então, na verdade, Cristo coloca eu diria que um peso, né, maior do que o do sábado. Uma responsabilidade ainda maior. Só que qual é a base disso? O amor. Eu não faço pelo medo do castigo que vem.
Ah, Deus vai me colocar no exílio. Não é esse o critério. O critério é o amor de Cristo que nos constrange. É isso aí. Mas o contexto do descanso, e só descanso especificamente falando, que eu acho que está muito intrínseco ao sábado, eu acho que você pelo menos faz bem em considerar e parar uma vez por semana, aí, seja no domingo, na segunda, Muito seja bem. lá o dia que cabe dentro da sua agenda. É importante. Mas isso vai fazer bem para sua saúde e vai, assim, de alguma forma, respeitar esse princípio do sábado aí, de que ó, é importante um descanso. Exatamente. E aí, fomos lá, pulamos pro pai. Agora não mate. Agora não mate. Sabe o que eu tava pensando agora? Que antes tinha uma briga do versículo mais curto da Ou Bíblia, não né? Se era matarás. Jesus chorou ou não matarás. Mas a NVT aqui inovou e tirou e falou não mate, que é mais curto. Então talvez seja esse. E o disse Jó também, né? Tem um só de Jó? Tem o disse Jó. E acabou? É, Esse eu nunca prestei atenção. disse Jó. Tá vendo? A briga é grande aí. Ó, disse Jó cabe igual ou não mate em número de letras. Aí, ó, tá vendo aí? É isso aí. Ah, mas o não mate tem uma aspas. O disse Jó não tem aspas. Ah, é verdade. E agora? Mas a aspas que eu queria abrir, não é essa da brincadeira, é que muitos, acho que quase todo lugar que eu olhei, ele falou, olha, se não mate, cabe muito bem a tradução como um não assassine. O que ele está querendo dizer aqui é que o pecado não é em si tirar a vida humana, ela não é proibido. Inclusive, a Bíblia aqui ainda defende pena de morte, por exemplo. Sim, Mas ele está sim, falando de uma morte intencional por razões pessoais. Assim, aquela morte leviana, né? Aquela morte de vingança, sabe? Não a morte como consequência, por exemplo, de você ter matado uma outra pessoa dolosamente falando. Coisa Uhum. que era, na época, castigado com a pena de morte. É, Caim e Abel, né, por exemplo. Exato. Se bem que o Caim não foi morto, né? É. Isso, e aí tá uma questão interessante, né? Existe uma grande briga hoje dentro do ambiente teológico cristão, falando assim, mas é certo, não é? Ah, hoje poderia, hoje não poderia. Minha posição, hoje não. Por que hoje não? Porque se você... Eu vou falar de pena de morte dentro do contexto aqui do Antigo Testamento, de um povo que tinha como pauta da sua lei os 10 mandamentos. Uhum. A lei moral. E aí você vai entender que quando eles tinham que tratar esse tema, a base da tratativa era um Deus criador, Uhum. que nos chama a esse cuidado moral. Então todas as leis eram pautadas nela. E agora, será que nosso país, por exemplo, o Brasil, é preparado e a sua legislação é pautada sobre esta lei? Você percebe como fica uma coisa extremamente complicada? Pra quem ouviu desde o Gênesis, o LBC, sabe que eu sou a favor da pena de morte. E na época eu falei uma coisa e vou repetir. Então, nesse sentido, eu discordo do Edu, mas eu vou repetir o que eu disse lá. Uma coisa é eu concordar ou não com a pena de morte. A segunda pergunta é se o país, no caso o Brasil, né, ele tá preparado para isso ou não. E aí eu concordo com o Edu, o Brasil não está preparado. Mas assim, biblicamente Exatamente. falando, eu não vejo como foi no sábado, onde fica muito claro no Novo Testamento que, olha, acabou, não tem mais. Eu não vejo a Bíblia refutando a pena de morte. Sim. Mas o fato é que no decálogo aqui ele tá falando, olha, a vida é importante. Você Sim. lembra, a gente tá fazendo a constituição de uma nação aqui. Vocês não podem ficar matando uns aos outros. Não podem. E a preservação da vida, inclusive dentro disso tudo, ela é anterior à lei. Vai lá Isso. na aliança com Noé. Então ela vai além disso, né? Ela é anterior. Mas eu concordo com você. A Bíblia é clara, ela fala sobre pena de morte. Uhum. Inclusive na lei, no decálogo, ela trata também como ia ser julgada quando alguém fazia algo. E isso que é muito... Não era, cheguei e matei. Não, quando alguém fazia algo, cometeu um homicídio, ele tinha que fugir para a cidade de refúgio. Uhum. Mas não o doloso. O culposo. O culposo é o sem vontade, né? Foi um acidente. Ainda assim, ele tinha uma pena pesada, que era ficar escondido numa cidade de refúgio para não ter vingança. Mas é aí que tá a grande questão. Havia espaço para julgamento. O culposo, normalmente, o doloso, ele ia fugir porque ele já sabe que não ia ter onde ele fugir. Uhum. Ele ia ser pego e ia ser julgado. Sim, mas o doloso, ele poderia ser pego mesmo na cidade de refúgio. Ele não pode ir pra lá. Sim, aí que tá. Então, o cara que fez porque ele quis, ele sabe, eu tô frito. Se eu for pego, eu vou morrer. É. Então, ele não tem escapatória. Mas o cara que fez algo
E assim, preciso ser julgado. Ele fugia para a cidade de refúgio. Ele tinha esse espaço na cidade de refúgio para que não fosse cometido um erro de julgamento sobre ele. Então ele pedia o refúgio. E existiam várias cidades no país. Você percebe como a lei era amarrada para não existir esse tipo de equívoco? A questão é, nosso tempo, nossa cultura, nosso país tem condição de fazer isso? Nós sabemos que hoje, com a lei como prende o cara por causa de cor, prende o cara por causa de classe social, ou por, você estava no lugar errado na hora errada. Ou não prende, né? O que muitas vezes é pior. Porque tem a costa quente, ou porque sei lá quem. Isso, porque tem posse, porque tem nome, porque é de família, porque tem conchavo político. Você percebe como tudo isso não podia acontecer? Aqui não. É verdade. Então, concordo. É isso que você falou, biblicamente. A Bíblia fala sobre a pena de morte? Fala, concordo. Mas para os nossos dias, para a nossa cultura e nosso contexto, é um problemaço. Porque ia se morrer muito inocente, como morre ainda hoje sem ter. Né? Essa é a questão. Por quê? A pena de morte é pautada na Bíblia, mas ela traz um amarrado de informações, de contextos, inclusive para dar tempo para a pessoa pedir, né? Se ela, eu me julgo não culpar, não fiz por querer. Para ela pedir ainda um julgamento justo, né? E a gente vai ver esses julgamentos no próprio Pentateuco, que de uma forma ou de outra, através da própria palavra de Deus, pelos sacerdotes, Urim e Tumim, esse tipo de coisa, Deus se envolvia nesses julgamentos de alguma forma. Sim, exato. Bom, próximo. Adultério. Não cometa adultério. E eu acho que cabe muito aqui a mesma palavra que a Carol falou pro pai e mãe. Porque aqui não tá falando que a mulher não pode adulterar, tá falando que os dois não podem adulterar. Não adultere. Exatamente. O que também, para o costume da época, não era igual a coisa. Só que aqui tá sendo, né? No fim, ele mostra algum princípio bem interessante. Na verdade, o termo adultério aqui também, em base nas pesquisas, ele representa todos os tipos de pecados sexuais, tá? Mas não deixa de ser, seja um, seja outro, uma quebra de confiança entre duas partes, onde uma das partes está buscando satisfazer desejos sexuais como bem entende. Simples assim. E aí eu lembrei do texto lá do José, quando ele chega pro Egito e a esposa do Potifar tenta ele. Você lembra que ele foge da mulher? E qual é o discurso dele? Ele não fala que ele vai pecar contra o senhor dele, o senhor, o Potifar. Ele fala que não, isso vai ser pecar contra Deus. Muito antes dessa lei aqui, hein? Olha, mas o princípio maior é esse. Então, a gente tá falando de mandamentos entre pessoas, mas olha como Deus continua envolvido na coisa aqui, como o nome de Deus continua sendo honrado ou desonrado de acordo com a nossa conduta. A preocupação dele era com Deus, não era com o que o outro ia achar. E é muito profundo isso, né? Porque ele estava numa terra que não era dele, não tinha pai e mãe pra ter que falar o que você fez, não tinha os irmãos pra... Ele era escravo. Ele tava sozinho, era facinho de adulterar ali, a mulher queria, não ia ser nem um estupro nem nada, sabe? Exatamente. Você percebe? E ele fala assim, não, o meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com Deus. E por isso que eu gosto muito da bênção de Israel com os filhos lá, quando ele chama José para conversar, e na oração dele ali antes de morrer, ele faz uma coisa muito linda. Ele fala dos filhos, ele fala o Deus de Abraão, né, dos seus pais. Quando ele fala com José, ele fala o seu Deus. É muito lindo isso, porque ele aponta e vê essa relação com Deus muito mais íntima do filho dele do que dele. E ele joga lá o seu Deus. E ele está apontando isso, esse respeito que ele vê e como José se relacionou profundamente com Deus, mesmo longe. Que bonito, né? Aí a gente entra no próximo, verso 15, e só vou falar uma coisa pra vocês, tá, galera? Roubar é pecado, tá? Só isso. Eu nunca pensei que a sociedade brasileira ia chegar num ponto onde a gente tivesse que dizer que roubar é errado, tá? Roubar é pecado. Mas infelizmente parece que a nossa sociedade tá indo pra um lado em que a gente precisa explicar isso, cara. Que tristeza, né? Como diz o meme, que tistreza. Que tistreza, exatamente. É terrível. Acho que não tem muito o que dizer, né? Não tem. Não roube, ó. Pensando para a nação deles lá, eu acho que isso aqui tá muito ligado
não o próximo mandamento, ao outro ainda, né? Que acho que talvez possa até adiantar aqui no verso 17, que fala sobre a cobiça. Que basicamente é a ideia de roubar na mente, né? Ó, eu quero o que é seu, você tem o que eu preciso. E eu acho que a gente brincou de não roubar aqui, que roubar é pecado, mas a cobiça é pecado. Do mesmo jeito que Jesus fala lá no Novo Testamento que adulterar em pensamento já é adulterar, eu acho que a cobiça Matar aqui já também. é o roubar, matar, pensar em matar alguém, né? Mas a cobiça aqui já é um desejo do coração sendo revelado aqui, sabe? E não deixa de ser um tipo de culto às coisas do mundo, sabe? É a crença de que as posses, no caso aqui dos outros, né? Vão trazer algum tipo de felicidade, vão ser a razão do meu viver. E, num certo sentido, quando você tá atrás disso, você tá duvidando do próprio sustento de Deus. Você tá duvidando, em última análise, do próprio Deus que vai dar aquilo que você precisa. E, muitas vezes, não tudo aquilo que você quer. É a falta de contentamento. É. Ah, porque ele tem e eu não. Exato. Uhum. E isso é destruidor, né? Destrói nossa alma, nosso coração. Você fica, por que ele e não eu? Sim. Né? Por que fulano e não eu? Então você entra num ciclo de amargura terrível. Uhum. Não, e se você quer uma coisa bem visual, lembra do Sméagol, do verdade. Gollum, do Senhor dos Anéis. Ele cobiçou tanto o anel que isso consumiu a vida dele, literalmente. Se tornou um entendeu? Deus pra ele. Exato, o precioso dele, né? Ele é o personagem principal do livro pra mim. É mesmo. É. O ser Tá, humano, faz sentido. aonde ele é a transformação do indivíduo. Lembra que quando conta no segundo filme, né? Ele era um humano, tal, né? Como ele pode ser colocado a mais profunda destruição do ser por causa da cobiça, né? Sim, ó, só corrigindo, porque muitos fãs do Lewis podem vir, do Tolkien podem vir falar, ele não era humano, ele era um hobbit. Um hobbit, é verdade. Desculpa. Tá perdoado. Antes que falar. Por mim, Desculpa. agora pelos Tolkien Ele era um hobbit. fãs aí, eu não sei. Com o pezinho peludo, desculpa. Ele não era humano, ele era aquele pequenininho com o pezinho peludo. Era um hobbit, isso. aí. Mas Isso. tomou conta, né? Tem que falar isso porque tinha, né? Os homens, né? Tinha lá o rei, inclusive. Tinha. Da Terra dos Homens, é verdade. Inclusive, o Senhor dos Anéis é uma bela, não vou falar analogia, né, mas é Uma uma... alegoria, talvez, que você quer? Isso, é a palavra que eu quero. Boa. É uma boa alegoria pra você aprender sobre essa questão da cobiça, né? Então, enfim, né? Não quero fazer aqui apologia a Tolkien, mas já fazendo. Leiam Tolkien. É bom, né? Eu gosto. Princípios cristãos na veia ali. Muito melhor do que muito Com texto certeza. da linha cristã aí. Aquela cena no barco, né? Que ele tá no barco e ele ainda, eu ia falar humano, né? Ainda hobbit. E ele começa a brigar com o outro porque ele quer pegar o Por causa do precioso lá. Por causa do anel. Sim. Bom, a gente pulou um mandamento, que é o 9º, né? O do falso testemunho. Isso, você acredita? É que esse falso testemunho, ele demorou pra fazer sentido na minha vida? Porque quando você é pequena, você só vai ouvindo, né? Nossa, ainda bem que não tem mais nos dias de hoje, né? Deve ser por isso. Quase nada. Que isso. Imagina. Mas o que é o falso testemunho, né, gente? É a boa e velha fofoca, né? Falar mal do irmãozinho. Eu acho que é muito mais do que isso, viu, Carol? É você fazer algum tipo de suborno pra diante até de um juiz, você ganhar algum tipo de vantagem. E, cara, como o Brasil sofre com isso hoje, desde sempre, desde que eu conheço a mim mesmo por gente, aí o suborno sempre foi algo muito intrínseco do meio político brasileiro, do meio judiciário brasileiro. As pessoas têm sempre tentando fazer encaixar uma narrativa que não é a verdade para se dar bem em cima dos outros, e não só do Brasil. Como Israel vai patinar nisso daqui, cara? Eu sei que a maioria das pessoas cristãs não tem o costume de ficar lendo Antigo Testamento e principalmente profetas, mas o quanto a gente vê os profetas falando: vocês corromperam o direito, vocês corromperam a justiça, e Deus falando: olha, não façam isso, isso me ofende. É isso, é esse falso testemunho aqui, ó, vamos juntar nós três aqui pra falar mal do fulano, e aí a gente vai ficar com os bens dele, sabe? O roubar tá envolvido, a cobiça tá envolvida, sabe? Tudo tá envolvido. Falso testemunho. É o que o Davi fez pra adulterar com a Batseba. Falso testemunho em cima do Urias. Sim.
Cara, Sim, é verdade. um câncer isso. Não, pra luterar não, ele já tinha feito, né? Ele já tinha feito. É. E eu sigo a premissa que ele não adulterou. Ele violentou Batseba. Ah, eu também sigo. É. Quem vai dizer não pro rei? Né? O poder, o controle, mas ele faz o falso testemunho pra matar Urias. Ele quer acobertar o que ele já tinha feito. Né? Ele faz toda uma trama. Objetivos escusos pra perverter o Isso. juízo. É isso. Exato. E assim, às vezes a gente coloca aqui, o juiz, no caso do juiz, aquilo, mas tá mais próximo da gente. Muito mais. A declaração de imposto de renda, Ixi. a multa que chegou, Sim. que foi você que tomou, daí você transfere pro outro e pro outro, pra você não ter problema com isso, com aquilo, quem nunca. Olha só, coisa simples, tá? Coisas do dia a dia. Uhum. Assumir isso ou aquilo diante. E assim, nós não quero dizer que eles são melhores, não é isso, mas existe uma coisa na nossa cultura, na cultura do brasileiro, vamos falar da gente, que a gente sempre se desculpa. Não, mas não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Vocês não entenderam. Eu acho muito louvável algumas culturas, eu vou usar o exemplo que às vezes é patente na cultura norte-americana. Não sei se é de coração ou se tem questões políticas ou coisa, mas o cara errou, o cara público, ele vai lá publicamente, apresenta lá e fala. Aconteceu lá com aquele caso do tenista multimilionário lá, famoso Tigers? lá. Tigers. Aconteceu aquele caso dele, ele foi fazer o quê? Publicamente. Do golfe isso, né? Do golfe, tênis não, do golfe, exatamente, Tiger Woods. Ele foi publicamente assumir o que ele fez. Uhum. Pedir perdão pros fãs, pedir perdão pras pessoas, pedir perdão pra esposa. O que acontece aqui no Brasil? A cultura do Passa brasileiro. pano. Não, Esconde. não foi isso, não foi aquilo, não, isso é mentira, não é verdade. Mente nega até o final. Último Sim. segundo, né? Isso é uma coisa feia da nossa cultura. Nós temos Sim, um grande sim. problema nessa questão de admitir, errei. Né? Uhum. Publicamente, então, pior ainda. Né? Eu não lembro, historicamente falando, de alguém que publicamente foi fazer isso. Também, o errei hoje em dia é um risco que a pessoa tem que assumir, porque não é só pedir pelo perdão, mas ele se arrisca a um linchamento virtual absurdo, assim, absurdo. Teve até um livro que a gente leu, Carol, eu tô tentando lembrar o nome dele, que ele fala um pouco sobre essa ideia, e logo no início, eu acho que foi um livro o Perdoar, do Tim Keller. O Perdoar, O livro Perdoar, do Tim Keller, fala um pouco sobre isso logo no início, bem interessante, se alguém quiser conhecer esse livro aí, é bem bacana. Uhum. É fato. Isso é muito importante. Eu acho que é uma lição para nós brasileiros em aprender a entender o perdão e a confissão, né? Acho que é fantástico isso. Sim, com certeza. Bom, termina o decálogo. Tem esse trechinho que a gente já leu aqui, onde o povo tá muito apavorado. Provavelmente porque ele mesmo ouviu as palavras de Deus aqui, falando: Moisés, a gente precisa de você como mediador. Não quero mais ter essa experiência assustadora na minha vida. E o Moisés meio que tenta acalmar eles, né, no 20. Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Infelizmente a gente vai ver que muito pouco tempo depois eles já estão esquecidos de tudo que aconteceu, do medo que eles passaram, e estão pecando de novo. O que de novo revela como nós somos, né? Às vezes Deus dá uns apertos na gente que a gente fala: não, nossa, preciso levar Deus a sério. No dia seguinte já tá fazendo suas bobagens de novo. Aqui tem uma coisa incrível, né? No Éden, Deus se apresentava para Adão e Eva e havia, novamente, uma relação muito sadia, muito saudável. Uhum. E aqui Deus se apresenta. Isso é notório. A presença de Deus evidencia nosso estado e nos dá medo, porque a presença de Deus evidencia nosso estado pecaminoso. Adão não experimentava isso. E Eva antes da queda. É verdade. A queda fez com que eles tivessem Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É verdade. Então até a nossa relação com Deus se torna fragilizada. Não experimentava, mas experimentou, né? Depois do pecado ele se escondeu. Depois do pecado, exatamente. Então a presença de Deus evidencia nosso estado de queda. É terrível, né? Isaías fala sobre isso quando ele vê a presença de Deus. Ele fala: ai de mim, dá um grito. É linda aquela passagem. Lindo, ele: ai de mim. E ele não passa pano não fala só dele, ele fala do povo, né? Moro no meio de um povo pecador. Uhum. É incrível ver isso, né? Nosso estado é evidenciado na presença de Deus. Uhum. Nosso pecado fica muito evidente, muito patente.
Bom, episódio longo e ainda temos uma leitura aqui do Edu pra acontecer, hein, Edu? Bora lá. Acho que é hora então do 22 até o final, ainda bem que acho que vai ter poucos comentários aqui. Fica com a gente, hein? Falta pouco pra acabar. Isso aí. Isso aí. Então, verso 22 em diante. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos o que eu lhes falei do céu. Lembre-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar o meu nome, construam o altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma da pedra com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que a sua nudez não seja exposta. É legal essas orientações, né? Porque, enfim, ele apresentou aqui as leis, né? Como o povo deveria agir entre si e em relação a Deus. E aqui ele tá, de novo, talvez quebrando alguns paradigmas do que eles estavam acostumados. Lembrando os primeiros mandamentos de que ídolos não fazem parte da adoração a mim, de jeito nenhum. E eu gosto muito dessa ideia de construção de altar, onde a habilidade humana é deixada de fora. Porque a minha leitura é: quem são vocês para tentar construir algo? E a segunda parte, talvez até a mais correta, é: a partir do momento que vocês começarem a manufaturar alguma coisa, vocês estarão muito próximos de construir ídolos. Por mais que vocês quebrem uma pedrinha no meio, você forçou um ângulo, forçou uma forma aqui, e daqui a pouco vocês já vão estar se curvando dessa forma, achando que isso aí é um deus. E não. Então você vai pegar uma pedra, Exato. Pega uma pedra bruta aí, da mais comum possível para você não correr nem o risco. E até uma questão da simplicidade, porque imagina se faça um modelo assim assado. Eu tenho que comprar aquele modelo, tenho que fazer daquele modelo que só tal fulano faz. Aqui qualquer pessoa podia fazer, em qualquer momento, em qualquer circunstância, e prestar adoração. Mas vai ter especificidade no tabernáculo e depois no templo, né? Mas também é uma vez só também, né? Sim, sim. E, inclusive, quando você falou da habilidade, né? Deus dá dons, né? Específico a pessoas para isso. Isso é bem claro. Mas aqui, no 22, olha lá, vocês viram com seus próprios olhos o que eu lhes falei do céu. Então tá respondido. Respondido aí. Verdade. Né? Mas ele confirma mais uma vez: não façam ídolos. Então você vê Deus replicando essa informação aqui, porque o ser humano é cabeça dura. Né? O ser humano é cabeça dura. Aliás, o bezerro de ouro tá aqui, né, no pé da história. Nossa, colado, né? Depois de então, tudo isso, eles ainda me fazem. E o Arão, mano. Eu fiz aí, saiu esse negócio meio aqui. Você percebe como é muito louco isso? Aqui, ó, no pé da história tá acontecendo isso. E então tá muito claro, né? Deus tá repetindo e repetindo. Vocês são cabeça dura. Eu tô avisando aqui porque vocês vão errar. Mas vocês vão fazer. Eles gostam. Esse finalzinho aqui que fala dos degraus, ele tá evocando a ideia de: olha, eu não quero que a nudez de vocês faça parte do culto. Eu acho que muito em contrapartida ao que tinha de cultos sexuais, até usava o sexo como forma de culto. Tem a questão das prostitutas cultuais e tudo. Mas eu fiquei na dúvida aqui que não usem degraus para chegarem diante do meu altar. Eu imagino, não consegui achar ninguém falando muito sobre isso, que é porque eles usavam túnicas e conforme a pessoa, tipo um saiote, né, uma saia, que a pessoa sobe num degrau e aí dá pra ver por baixo. Tanto que se a gente for olhar as vestimentas dos sacerdotes, eles usam tipo de umas ceroulas, assim, talvez, pra se prevenir de algum tipo de exposição, até porque onde eles iam tinham degraus, né? Isso aí mais pra frente, né, quando for construído. Mas será que é isso aí mesmo? Eu também nunca parei pra ver muito detalhe nessa questão mesmo. Eu creio que o foco mesmo era a adoração a Deus e que não ficasse, né, a evidência da pessoa e talvez algo estranho que, puxa... Sim,
Não, eu achei estranho só o degrau. Não faz degrau porque senão sua nudez vai ser exposta. A única coisa que eu pensei é, sei lá, uma mulher subindo numa escadaria tem que tomar cuidado com a saia, sabe? Pode ser, né? É bem interessante. E não é assunto muito comentado mesmo. Uhum. É notório. Nunca reparei pra tratar disso ou falar sobre isso aí. Tem mais alguma coisa aqui nesse trecho? Pavor e medo surgiu no meio do povo diante da grandeza de Deus ali. E pronto. E nos deixa atônito, né? Diante da grandeza de um Deus que quer se relacionar conosco, né? E a grande diferença, né? Falei lá do Éden. Deus busca esse relacionamento e evidencia nosso pecado. E talvez para fechar, a relação de Deus agora com o homem por meio de Cristo muda tudo isso. Porque Deus, você vai lá para Hebreus e fala, aquele que veio e abriu, não foi por sangue de touros, né, e cordeiros que purificam pecados, mas por aquele sumo sacerdote que entrou uma vez por todas no Santos dos Santos. Então, aproximemo-nos sem medo naquele que nós podemos clamar, Abba, Pai. Diferente deles aqui, que estão com medo, né? Exatamente. Muito bom. É isso. Encerramos o capítulo 20, passamos oficialmente da metade do livro de Êxodo, agora falta só outra metade. A partir da semana que vem a gente começa a falar sobre leis e regras e tudo, e acho que pode parecer chato, tá? Mas é bem interessante. Uhum. Talvez não pise tanto nos nossos dias a maioria delas, ou pelo menos boa parte delas. Mas eu gosto, não sei porque eu gosto de olhar um pouquinho com detalhe, tentar tirar algum tipo de princípio que ainda a gente pode trazer para os dias de hoje. E fica o convite para você vir fazer esse exercício junto com a gente. Aliás, fica o convite de novo para você participar do Discord e assistir as gravações que são transmitidas ao vivo. Um convite para você orar por nós, pelo projeto como um todo, para que ele se estenda aí ao longo do tempo. Mais um convite para você se lembrar de se tornar um dos apoiadores nossos para que a gente possa continuar com esse projeto também. Muito obrigado, falamos demais, episódio enorme hoje, vai me dar um trabalhão para editar isso tudo aqui, mas a gente faz com, assim, na alegria para abençoar o povo de Deus, espero realmente que vocês saiam abençoados. Até semana que vem, tchau, tchau. Muito obrigado a todos, grande abraço para vocês, obrigado por esse tempo todo aqui conosco, hoje foi longo mesmo, mas foi muito bom, né, o início aqui da lei, né, as 10 palavras, vale a pena o tempo, né, gasto aqui para detalhar a importância da lei moral. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até mais.